Querido irmão, graça e paz nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Como eu falei no início do programa, vou ministrar uma palavra agora, né? Praticando o cristianismo. Quero aproveitar para gravar essa palavra, né? Assim como estamos fazendo aí já algumas semanas. O intuito disso, de gravar as mensagens, de pegar as mensagens escritas que eu tenho numa apostila e transformar essas mensagens escritas em uma mensagem também de áudio e vídeo, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir ou de ler, como assim puderem fazer. Como eu já disse aqui antes, existem pessoas que têm condição de ler, imprimir, ler ou mesmo ler na internet. Existem outras pessoas que não têm essa possibilidade por falta de tempo, e é por isso que estamos gravando essas mensagens. A pessoa, estando com a mensagem gravada no YouTube ou através de um link, ela tem condição mesmo de estar trabalhando, ou de estar no carro, de estar ouvindo, ou em qualquer lugar que ela puder, né, que ela estiver, com o celular, com a internet e tal, ela tem condição de ouvir essa mensagem. Esse é o propósito, meu irmão, esse é o propósito, de alcançar o maior número possível de pessoas com essas mensagens, amém? Aproveitando também, tenho feito aí nas últimas gravações, né? Aproveitando o clima de Copa do Mundo, hoje estou aqui com a camisa da nossa querida, deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. Nossa querida Argentina. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos argentinos, os nossos vizinhos aqui, país onde houveram avivamentos maravilhosos, onde tem homens e mulheres de Deus. Então que em nome de Jesus a Argentina seja também uma nação que possa ter o Senhor Jesus como único Senhor, amém? Feliz é a nação que tem Deus como Senhor, que a Argentina possa ser uma dessa nação, em nome de Jesus Cristo, amém? A mensagem que eu vou ministrar hoje se chama Praticando o Cristianismo. Eu me digo cristão, eu me declaro cristão, você também, amém? Mas nós praticamos o cristianismo? Vamos ler o que Deus colocou no meu coração e o que está escrito já na minha apostila, e nós vamos transformar em áudio e vídeo agora, amém? Nós estamos também aqui aproveitando ao vivo na Rádio Vitória Web Gospel, na Rádio Aprisco FM, então vamos fazer aqui um glória a Deus, hein? Uma participação na gravação, uma participação ao vivo também, através da Rádio Vitória Web Gospel, através da Rádio Aprisco FM. Manda o link aí, você que recebeu o link via Facebook, manda o link aí para os seus amigos, para que eles possam também ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Vamos lá, praticando o cristianismo. O texto base, 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 4 a 6. Está escrito assim na palavra de Deus: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministro de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, os versos 4 a 6. Existe hoje, infelizmente, uma grande briga doutrinária entre grupos de teólogos. Uns defendem que todo crente tem que saber a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, na ponta da língua. Já outros defendem que a igreja tem que viver conforme a orientação do Espírito Santo, e usam o versículo acima que Paulo escreveu aos Coríntios para criticarem aqueles que estudam a palavra de Deus. Vou dizer o que penso referente a esse assunto. Acredito que realmente temos que viver a orientação do Espírito Santo e deixá-lo conduzir completamente a nossa vida, as nossas atividades, as atividades da nossa igreja, e tudo mais tem que girar em torno de suas orientações. Pois se não tivermos as orientações do Espírito Santo de Deus, não conseguiremos nada, sequer entender a Bíblia. Agora, também é nossa obrigação conhecer a Bíblia, a infalível palavra de Deus. É nossa obrigação ler e buscar, através dela, cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela, a Bíblia, é o nosso manual do fabricante, até porque a palavra nos ensina a colocar à prova o que ouvimos.
tudo que nos é trazido pelos homens como mensagens vindas de Deus, inclusive essa que eu estou ministrando, a palavra de Deus diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos 19 a 21. Se não conhecemos o que está escrito na palavra de Deus, podemos ser enganados por aqueles que estão descritos em Mateus 24. Ou seja, o que o Espírito Santo faz é confirmar exatamente o que a Bíblia diz. Nada além disso. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22, os versos 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. De novo, Apocalipse 22, versos 18 e 19. Teologicamente falando, temos que ver a Bíblia de duas formas: a Logos, ou seja, a palavra escrita, e a Rema, ou seja, a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Elas procedem do mesmo lugar, Deus. Deus inspirou homens, a alguns falou diretamente, a outros Jesus Cristo ensinou andando com eles, e outros foram instruídos pelo Espírito Santo a registrar, ensinar e principalmente praticar a vontade do Pai. Como explicar isso de forma prática? Vamos ver, né? Vamos explicar de forma prática. A Bíblia diz o seguinte, Mateus 22, verso 39. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Lendo isso na Bíblia é muito bonito e inspirador. Agora, quando o Espírito Santo nos revela este versículo, é que existe a grande diferença. Exemplo, você toma uma fechada no trânsito e quase bate o carro. Você, tendo a revelação do versículo, vai dizer: Deus proteja esta pessoa para que isso não volte a acontecer. Não permita que ele se envolva em nenhum acidente e nenhuma briga de trânsito. Também saberá ter o cuidado de tratar bem todas as pessoas, seja elas quem forem. Ou seja, exatamente o que desejamos para nós mesmos. Atendentes de telemarketing, caixas de banco, caixas de supermercado, colegas de trabalho, motoristas de ônibus. Tendo a revelação do Espírito Santo ao dizer que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós saberemos respeitar os outros da mesma forma como desejamos ser respeitados. Quantas vezes nós vimos, eu já vi, né, em ônibus, por exemplo, em metrô, em trem, transporte público, pessoas com mochilas nas costas, ou com malas ou coisas enormes, e não dão lugar para outros passageiros, não sabem saber que existe necessidade de outros entrarem também naquele espaço. É necessário saber respeitar os outros motoristas no trânsito, não andando pelo acostamento, não abusando da velocidade. Temos que ser exemplos, temos que fazer diferença para que as pessoas possam ver que ainda existem pessoas corretas. Quando nós lemos que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso é o Logos. Agora, quando realmente amamos o nosso próximo como a nós mesmos, não fazendo coisas que vão atrapalhar o nosso próximo, que vão trazer uma situação delicada para eles, essa palavra se torna rema nas nossas vidas. Amém? Outro exemplo: e vendiam suas propriedades, Atos 2:45, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. De novo, Atos 2:45. Podemos pensar: nossa, como os crentes do primeiro século eram espirituais e boas pessoas. Então o versículo não passará de uma mera palavra escrita. Agora, com o Espírito Santo revelando a palavra rema, digamos que tenho 2 carros na garagem de casa. Um é meu e outro da minha esposa para podermos trabalhar. Só que no final de semana, vamos para a igreja com um carro só. Tendo a revelação do Espírito Santo, vou procurar saber quem na minha igreja não tem carro e oferecer o carro parado para que meu irmão não tenha que ir de ônibus para a igreja. Ou ainda,
Cada carro, salvo exceções, cabem 5 pessoas. Se seu carro tem espaço, ofereça carona a seu irmão, a sua irmã, que terá de ir à igreja de ônibus. Isso é uma coisa simples, mas que vai definir se você vive a palavra na prática. Me fiz entender? A palavra diz, outro exemplo: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10. É incrível o que vemos hoje nas igrejas. Praticamente todos os cultos vemos as mesmas pessoas na igreja e sequer sabemos o nome delas. Fica mais fácil chamar as pessoas de irmão ou irmã, mas será que podemos chamar isso de comunhão? A palavra nos ensina a fazer o bem, em primeiro lugar, aos domésticos na fé. Mas o que vemos são pessoas tão ocupadas que não conseguem enxergar as dificuldades enfrentadas pelos outros. Estamos vivendo um momento em que estamos nos fechando dentro de nós mesmos, e isso não dá espaço para ajudarmos o nosso irmão em alguma situação. Pensamos que já temos problemas demais para resolver, e com isso deixamos de praticar o cristianismo. Mude isso já. Comece por procurar saber o nome de todos aqueles que congregam contigo. Pare de chamar as pessoas de irmão e irmã por não saber os seus nomes. E passe a tratar as pessoas como irmãos em Cristo. A palavra de Deus nos diz, Gálatas 6, verso 2: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos, nós somos um só corpo em Cristo. Isso significa que a vitória do meu irmão também é a minha vitória e que a luta dele também é minha. Significa que se meu irmão tem um entendimento diferente do meu da palavra de Deus, tenho que respeitar e saber que nem ele e nem eu somos donos da verdade. Deus é onisciente e não deixará um filho seu no engano. O Senhor estará ensinando com o amor que só Ele tem, o que é correto. Nosso papel é cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Lá em Efésios 4, no verso 2, diz assim: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes um com os outros, tendo tolerância pelas faltas um dos outros por causa do amor entre vocês. Mais um texto que Deus nos ensina: aquele que diz estar nele, Jesus, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, verso 6. É muito fácil se intitular cristão. Só preciso dizer que acredito em Jesus Cristo. Bem, não é só isso. O versículo acima revelado pelo Espírito Santo vai nos conduzir a uma vida de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Ou seja, em cada momento da nossa vida, em cada decisão que for tomar, vou pensar: o que Jesus faria nessa situação? E nessa situação? E nessa hora? É isso. E isso, meu irmão, não seria difícil, pois teríamos a revelação do Espírito Santo para fazer exatamente o que Jesus Cristo faria. O cristão não deve viver sob um vício, não deve falar palavrões, não deve falar mal dos outros, não deve julgar, não deve fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, devemos apenas fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer e viver longe das coisas que Ele não fez e nos orientou a não fazer. Devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou e principalmente amar como Jesus amou. Temos de ter o cristianismo como prática de vida e não como mero conhecimento teológico. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, condenou veementemente os que ensinavam, mas não praticavam. Veja o que diz a palavra em Lucas 11, Lucas capítulo 11, no verso 4. Ele, Jesus, porém, respondeu: ai de vós também, doutores da lei, porque carregai os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai esses fardos. Existe um ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Esse ditado não pode fazer parte da vida de um verdadeiro cristão. Entendeu? Aleluia, glória a Deus. Fica a dica. Bom, poderia escrever aqui vários textos e mostrar como eles seriam diferentes apenas lidos e praticados. Mas não é necessário. O que quero te dizer é o seguinte: todas as vezes que for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que prepare sua mente
para que quando você ler o texto não passe de meras palavras escritas. Deus quer que vivamos o esplendor da sua graça. Deus quer que sejamos iguais a Jesus Cristo, pois Ele veio à terra para isso mesmo, fazer discípulos e fazê-los seguir exatamente a sua vontade. E prometeu que se seguíssemos os seus passos, faríamos coisas maiores do que Ele próprio. Que Deus maravilhoso nós temos. Pense nisso. Veja o texto lá em João capítulo 14, nos versos 12 e 13. Jesus diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Resumindo, meu irmão, minha irmã, eu tenho tentado fazer o meu melhor para tentar mostrar Jesus Cristo através da minha vida, seja falando, seja ouvindo, seja mostrando através dos meus atos, ou seja, em tudo vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Não posso afirmar que estou conseguindo 100%, mas posso ver através dos frutos que seguem a minha vida. Aí eu pergunto: e você, como tem agido? As pessoas têm visto Jesus Cristo em você? Fica a pergunta, que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar. Essa palavra não é de julgamento, essa palavra não é para dizer se você está ou não sendo um verdadeiro cristão. A pergunta é: você está realmente praticando o cristianismo? Se você está, glória a Deus. Se você não está, aqui está a palavra, o Espírito Santo tocando no seu coração para que você possa mudar os seus atos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que em nome de Jesus nós possamos viver tudo isso. Tudo isso aqui escrito, meu irmão, é para divulgar a palavra do nosso Deus e levar a vontade dele ao maior número de pessoas possível. Que Deus, através dessas palavras, possa mostrar a quem lê a sua boa, agradável e perfeita vontade, conforme lemos lá em Romanos 12, no verso 2. Tudo isso em nome do nosso Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Um último texto, meu irmão, para a gente refletir. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, Pai, ministramos a Tua palavra, Deus. Ó Deus, ministramos, Pai, a palavra, ó Deus, Logos, a palavra lida, Pai querido. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que nada que é ministrado volta vazia. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor leve esta palavra, Pai, aos 4 cantos da terra, Pai. Esta mensagem está sendo gravada em vídeo, esta mensagem está escrita em uma apostila, e-mails serão enviados, e eu te peço em nome de Jesus, onde chegar esta palavra, Pai, ó Deus, que no nome de Jesus, a palavra Logos se transforme em palavra Rema, revelada ao coração do meu irmão, da minha irmã, e que no nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos realmente viver o cristianismo, viver a Tua vontade, viver o Teu querer nessa terra, meu Deus. Nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor não nos deixa no engano. Ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus, continua nos ensinando, continua nos mostrando, continua fortalecendo as nossas vidas para que nós possamos de verdade, Pai, ser verdadeiros cristãos. Ó Deus, a Tua palavra diz que naquele dia, ó Deus, muitos dirão Senhor, Senhor, e o Senhor Jesus dirá, eu não os conheço. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajude a não viver isso, nos ajude a o Senhor Jesus conhecer as nossas vidas, para que naquele grande dia Ele possa nos chamar e dizer, filho, venha e tome posse da sua morada, a morada que eu fui preparar para você. Pai, nós queremos viver o cristianismo nessa terra, nós queremos viver a Tua vontade, para que se cumpra em nós a vontade do Senhor, para que se cumpra em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade.
todo engano, toda falta de informação, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão, Pai querido. Nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajude e nos conduza a viver de verdade como verdadeiros cristãos, como os discípulos de Jesus Cristo nessa terra, porque as pessoas, os homens e mulheres que estão perecendo, não estão precisando de tantos pastores, não estão precisando de tantos profetas, não estão precisando de tantos evangelistas, não estão precisando de tantos mestres, não estão precisando de tantos apóstolos. Eles estão precisando sim de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que vivem de verdade aquilo que pregam, aquilo que ensinam, aquilo que a palavra de Deus diz. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda e ajuda o meu irmão que está ouvindo agora a ser, Deus querido, no nome de Jesus, este homem e esta mulher de Deus, para que se cumpra em nós a tua vontade e o teu reino seja estabelecido através das nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Amém, minha querida irmã, meu querido irmão? Amém, meu amigo, você que está ouvindo? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa estar contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Logo, logo nós voltamos com a gravação de mais uma mensagem em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.